seja bem-vindo ao mais um Encontro com a Palavra. Espero que Deus esteja abençoando sua vida e será uma bênção também você assistir aqui e estar conosco durante essa programação. Nos Evangelhos, nós temos sempre uma coisa muito interessante, que é cada um fala o começo do Evangelho de uma maneira diferente. Por exemplo, Mateus fala sobre o Sermão da Montanha, Lucas fala sobre o sermão que ele fez em Nazaré, João fala sobre o casamento de Caná e Marcos fala sobre um sábado inesquecível que teve na vida das pessoas lá em Cafarnaum, né? Eu estou aqui com a Rosângela, né? E a Rosângela, que esses dias aí foi como é que fala? Foi imposta a mão ordenada como anciã, né? Deus é uma bênção à sua vida. Amém. Então vamos orar? Vamos. Posso fazer oração pra gente? Pode, posso. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos diante da Tua presença agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dirigido. E agora, Senhor, que vamos estudar a Tua Palavra, esse assunto tão importante, o Evangelho de Marcos, a lição número 2, que o Senhor possa estar conosco, nos dirigindo. Tudo que falarmos aqui, todas as lições que tirarmos, sejam proveitosas para nós e para aqueles que nos assistem também. Fica conosco, Senhor, derrama sobre nós Teu Espírito Santo, pedimos-te agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, quando a gente é convidado para as coisas, a gente gosta, né? É muito bom a gente ser convidado. Com certeza. E o Evangelho começa a falar, acho que quase todos eles falam sobre convite de Jesus de ser discípulo, para ser discípulo, né? Sim. E daí ele convida aqueles 4 primeiros, né? Aqueles 4 que eram mais da roda mais íntima, né? Do lugar mais íntimo em que Jesus vivia, né? E ele conta uma história e faz um convite para uma pescaria diferente, né? Uma pescaria diferente. Pode contar isso pra gente? Então, a gente percebe que logo no início, Jesus ele convida 4 discípulos para fazerem parte ali do seu grupo especial, né? Seria aquele grupo que estaria envolvido em levar essa mensagem, né? Quer dizer, aprenderiam com ele e levariam para outras pessoas. E nós vemos que esses 4 iniciais foram duas duplas de irmãos, né? Simão e André, né? Simão, que depois foi chamado Pedro, e André, e Tiago e João. E é interessante observar que eles todos tinham o mesmo ofício, né? Eles eram pescadores, né? E quando Jesus os chama, eles deixam tudo imediatamente e os seguem, né? E ele ainda os chama com a intenção de fazer deles pescadores de homens. É interessante, né, para a gente pensar, porque quando você pensa em pesca, você já pensa em peixe, né? Então parece uma coisa meio assim, contraditória, falar em pescar homens. Mas Jesus tinha um plano para eles, né? Jesus tinha um propósito todo especial. Então é muito assim, interessante que nesse Evangelho de Marcos ele coloca assim, claro, como Marcos é muito sucinto, ele vai muito direto ao ponto. Então você tem Jesus falando, olha, me sigam, deixem tudo aí e me sigam. E eles fazem isso, né? E a gente fica pensando, será que eu faria o mesmo hoje, né? Aí fica aquela dúvida no coração da gente, será que eu teria a mesma disponibilidade deles, né? Em fazer isso, em simplesmente largar tudo e sair atrás de Cristo, né? É para pensar, né? Para pensar. Então, teve alguns acontecimentos no passado, por exemplo, teve uma época em que a gente estava com medo da perseguição e muitas pessoas iam lá e fugiam, né? Iam tentar ir para o interior sem saber lidar ainda com terra, com tudo. E parecia uma coisa sem pensar. E daí eu lembrei muito disso quando a gente lê a passagem dos 4 e até mesmo a de Abraão, né, que seguiu de imediato a ordem de Deus, né, vamos dizer assim, um pedido de Deus, e daí isso parecia uma aventura, né? Mas será que foi uma aventura mesmo? Então, no caso deles, a gente pode até lembrar de alguns detalhes interessantes. Por exemplo, André, ele tinha sido discípulo de João Batista, né? Ele conheceu João Batista e ele sabia que João Batista estava preparando o caminho para o Messias. Então, quando Jesus vem e faz esse convite, na verdade, André já tinha chamado Pedro, tinha falado para ele, olha, vamos lá comigo ver o Messias, né? Então, quando eles são chamados, não parece uma coisa assim de impulso, mas na verdade não é. Né? Aí eles passam, até que a nossa lição comenta isso, né? Que eles passam um tempo com Jesus, né? Diz aqui, ó, eles passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão,
Então, assim, consequentemente, a decisão deles não foi uma coisa impulsiva. Eles sabiam onde eles estavam se metendo, né? Eles sabiam que dali para frente a vida deles ia ser muito diferente. Então, nós temos que, assim, mesmo quando nós temos essa dificuldade de tomar decisões, e às vezes nós pensamos, mas será que eu devo, será que eu não devo? A questão é estar ligado com Deus e deixar que Ele dirija, né? Nós vemos que esses discípulos, os 4 primeiros, eles foram com certeza dirigidos pelo Espírito Santo, né? Mesmo que eles ainda não tivessem essa consciência plena disso, mas eles foram dirigidos. Não foi uma coisa impulsiva, porque a gente percebe que esses 4, por exemplo, nunca deixaram, não é? Uhum. A gente vê outros que abandonaram, né? Sim. A gente vê um grupo maior que quando viu lá o discurso de Jesus difícil, não, mas o discurso dele é muito duro, e foram embora. Aí Jesus virou para eles, e vocês vão me deixar também? Não, para onde que nós vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nossa, então não lindo, foi impulsivo. Se fosse impulsivo, eles teriam deixado o barco, né? Teriam ido embora, né? Eles pularam do barco, mas pularam para o barco para pescar homens. Certo. Isso aí, pois exatamente. Isso mesmo. Aí a gente falou na introdução, falando sobre um culto ou um sábado inesquecível, né? Aí eu lembrei. Eu tive alguns momentos inesquecíveis, eu fiquei pensando qual que eu vou falar, porque é importante a gente falar, né? Sim. O nascimento do João, do meu filho, né? Sim. Foi um dia muito inesquecível. Por quê? Sim. Porque a gente estava lá, tinha marcado para o dia 4 de junho, né? Não está tão longe ainda, tá quase recente, né? Que ele fez 11 anos. E daí, assim, a gente estava lá e tinha acabado de voltar de uma viagem boa, né? Lá que a gente tinha ido viajar e tal. E daí, passou o tempo, ele nasceu, né? Foi um dia inesquecível. Um menino bonitão, um menino sortudo, com saúde, né? E foi isso, né? Você tem algum momento inesquecível da sua vida? Olha, eu fiquei pensando em alguns, me lembrei de algumas situações, por exemplo, o passar no vestibular, para mim foi um momento muito inesquecível na época. Eu tinha muitos planos, né? Entrar na faculdade e tal. Aí quando eu passei, vi meu nome na lista, nossa, fiquei muito... Foi muito legal. Me lembrei também de quando eu passei num concurso público e recebi o telegrama em casa. E foi muito bom também, né? Saber. Eu lembro que minha mãe comentou, na época, ela falou assim, nossa, filha, todo mundo procurando emprego, o emprego vem te procurar. Que eu recebi em casa, né? Mas olha, eu vou te falar, o momento mais inesquecível de todos foi no momento que eu tinha 15 para 16 anos, eu me lembro bem, quando eu estava vindo para a igreja. Eu recebi estudo bíblico de uma pessoa e ela, assim, descortinou, né, a verdade diante dos meus olhos, porque eu acreditava em Deus, tinha influência de avô, né, de pai, mãe e tal, algumas coisas assim. O lado da minha mãe era todo pentecostal, o lado do meu pai católico, mas então alguma coisa a gente sabia, mas não tinha aquela base. Mas quando essa moça, o nome dela é Juscelia, quando ela deu um estudo de Daniel 2, e ela falou tudo ali daquelas... E eu, adolescente, estudando história, tendo aquelas coisas todas na escola, e eu fui vendo ali os materiais e tal, e no final, aquela pedra que atingia os pés, e eu falei, mas peraí, eu tô nesse período aí, eu vou ficar fora, essa pedra vai atingir essa estátua, e aí, como é que vai ser? E ali eu tomei minha decisão. Ali eu tomei minha decisão pelo batismo. Eu lembro que foi o 2º ou 3º estudo, mas aquilo me marcou demais. E assim, é alguma coisa que eu nunca me esqueci. Sempre que eu penso em Daniel, para mim o capítulo 2 foi marcante na minha vida. Porque foi assim o que, claro, deu todo o tom do resto da minha vida, né? Já são 40 e tantos anos depois e eu tô aqui. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade, né? De conhecer, porque assim, foi uma verdade que foi aberta diante dos olhos, né? Sabe quando cai, como o Paulo, né? As escamas caíram dos olhos dele, foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu tomei minha decisão ali e nunca voltei atrás, graças a Deus. Aliás, Daniel 2 é espetacular. Relembrem de ler isso. É muito legal, estudem isso. É um capítulo maravilhoso, maravilhoso. Né? É uma coisa assim que as pessoas ficam impressionadas com a precisão desse... a descrição, né? Exato. Nossa, é maravilhoso, com certeza. Mas assim, Marcos 1, 21 a 28 narra a história de um sábado inesquecível para as pessoas de Cafarnaum, né? Você pode contar como é que foi isso? Rogério, eu fico pensando, sabe?
Nós temos lá o nosso pastor Robson, né, que é muito querido, e a gente gosta muito das pregações dele, e outros tantos que já estiveram conosco. Pastor Raimundo, né, que fez aquela semana maravilhosa de evangelismo. Mas você imagina o que é ter Jesus pregando para nós. Imagina o que é Pois isso. é, né? Eu não consigo nem, assim, sabe, imaginar a emoção, né, deles ali, tendo Jesus pregando para eles, ensinando a palavra. Tanto é que eu acho interessante que aqui fala, né, que ele ia à sinagoga, ali no verso 21 fala, entraram em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga, ele ensinava. E ainda diz que ele ensinava diferente dos outros, né? Diz assim, e maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Qual é a diferença? Quando as pessoas olham essa expressão, ensinar com autoridade, a gente pode pensar assim, mas qual é a diferença? Os escribas também não tinham autoridade? Os doutores da lei não tinham autoridade? Eles eram pessoas, né, destacadas, importantes para aquela função, ensinar, doutrinar e tal. Mas a questão aí é que eles ensinavam da boca para fora. Né? Essa diferença da autoridade é isso. Eles ensinavam da boca para fora, eles eram pessoas que falavam uma coisa e faziam outra. E Jesus não. Jesus, ele falava alguma coisa que era a vida dele. E as pessoas perceberam isso. Então, por isso que eu acho lindo o verso, né? Fala, maravilhavam-se da sua doutrina. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Então, você imagina o que era ter Jesus pregando, né? As pessoas que estavam ali, elas não têm ideia de como elas foram abençoadas, de ter o próprio Deus ensinando a palavra, pregando para eles ali, né? Então, uma coisa fora de série. O que ele fez ali em Cafarnaum realmente foi absolutamente marcante para eles e para nós, né? Porque ficou como lição também, né? Com Muito certeza. bom. Daí teve aquele caso lá do demônio, né, também, Sim. que até o demônio reconheceu Sim. essa autoridade. Sim. E Jesus falou, não é, fique quieto, né? Porque ele sabia que talvez fosse uma artimanha para atrapalhar, como sempre, Exatamente. a ideia, né? Exatamente. Você quer comentar? A questão é justamente essa. Quando ele se manifesta ali, é para atrapalhar o trabalho que Jesus estava fazendo, né? Aliás, o inimigo sempre faz isso, né? Total. Ele quer distrair as pessoas do verdadeiro objetivo, do foco. E o foco ali era Cristo. Elas tinham que ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer, né? E ele tinha muita coisa para ensinar para elas. E ele veio atrapalhar, ele veio fazer bagunça, fazer barulho. Aliás, ele faz isso hoje, né? De uma forma muito clara também. Mas por isso Jesus mandou que ele ficasse quieto, né? Mas olha que interessante, ele reconheceu que era o Filho de Deus, né? Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Sabia. E é bem interessante. E será que as pessoas... Eu fico pensando, aí já é uma coisa nossa, uma conjectura aqui. Sim. Acho que as pessoas percebiam a autoridade, fala como quem tem autoridade. Na minha cabeça, eu sempre fiquei pensando, eu acho que eles já percebiam quem estava falando com eles. Sim. Né? Com Porque certeza. essa autoridade que ele estava falando não é qualquer autoridade, né? Não é autoridade só de conhecimento. Não é autoridade, até mesmo autoridade de, sim, como até foi dito, né? De integridade, né? Sim. Integridade com o que está sendo dito com a vida. Sim. Mas também uma autoridade a mais. Sim, a mais. Uma coisa a mais. Postura, né? Palavra, o jeito de falar. Os escribas e os doutores da lei, os fariseus em geral, eles eram extremamente orgulhosos. Né? Tanto é que quando Jesus, eu lembro de alguma passagem, agora não lembro exatamente qual, mas ele diz alguma coisa sobre o povo, né? Dizendo que as pessoas... Né? Ele fala, esse povo é ignorante, esse povo não sabe nada. Era assim que eles tratavam o povo. Né? O povo se sentia, sabe, o resto do resto. Né? Mas Jesus não. Jesus tratava as pessoas com aquele amor, com aquele carinho. Claro, ele veio aqui para morrer por elas, né? Então, era uma autoridade diferente, é isso que você colocou. Era revestido de um poder diferente. Por isso que as palavras dele caíam no coração das pessoas e elas sentiam, aí tem. Esse aqui é diferente de todos os outros mestres que a gente já teve. Que privilégio deles, né? Pois é. Nossa. Foi uma pregação linda, foi um sábado maravilhoso. Maravilhoso. Daí... O que aconteceu depois do sábado? Ele foi para a casa de Pedro. Pedro, isso. Né? E o que aconteceu lá? Então, ele iria para lá, na verdade, para provavelmente passar o restante do sábado, descansar, comer, né? Porque Jesus era... A gente sempre fala, né? Uma coisa que às vezes é difícil para nós fazermos assim, uma equação e conseguir bater o resultado, né? Ele era 100% homem e 100% Deus. Como é isso, não sei. Eu creio que é assim, mas eu não tenho ideia.
E aí o que acontece? Ele tinha fome, ele tinha cansaço, ele precisava, né, de um momento de repouso. Aí ele chega na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre. Bom, naquela época de dificuldade para tratar de doenças e tudo mais, uma pessoa com febre era como se ela tivesse já, vamos dizer, com o pé na cova, né? Já estaria numa situação bem difícil, correndo o risco de morrer. E aí Jesus faz o quê? Ele levanta aquela mulher, né? A febre vai embora e ela imediatamente passa a servi-los. É um detalhe que é interessante, né? Quando a gente para pensar, por quê? Quando nós somos curados, quando nós somos restaurados por Deus, não tem aquele tempo de carência para começar a trabalhar, não é? Não deve ter. O exemplo aqui da sogra de Pedro mostra bem isso. Foi curado, já sai servindo, já sai fazendo o que tem que ser feito. E às vezes nós perdemos tempo, a gente perde oportunidades por causa disso. A gente acha que tem, eu não estou muito firme ainda. Não, você foi salvo por Jesus, você tem uma história com ele, sai contando. Sai falando para as pessoas. Porque para alguém vai fazer diferença, né? Eu tenho feito um trabalho já há algum tempo, eu sempre mando mensagens para todos os amigos, né? Eu tenho um número grande, uma lista de transmissão grande. E às vezes às vezes não, todas as vezes que eu mando, eu oro antes e peço para Deus, Senhor, me indica qual mensagem que eu devo mandar. Aí dia desses eu mandei uma mensagem para uma pessoa, nossa, ela veio e falou, olha, exatamente o que eu estava precisando ouvir. Você mandou uma coisa que foi resposta às minhas orações. Então assim, nós não podemos perder a oportunidade. A sogra de Pedro mostra isso para nós. Ele a curou, ele a tirou da cama, ela imediatamente passou a servi-los. Não teve tempo de espera, não, vamos ver se eu estou bem mesmo, será que eu aguento? Não, ela começou já a servir. E é o mesmo que tem que acontecer com a gente, né? Exato. Quando nós nos encontramos com Jesus, é rápido o processo. E você vê que coisa, o milagre é diferente, porque muitas vezes quando a gente se recupera de uma doença, né, a gente nem consegue, ainda está se recuperando, está ainda com aquela dor, não é nada. A cura foi completa, né? Sim. Voltou toda aquela força que ela tinha para poder servir a Deus, né? Exatamente. E essa cura de que Deus, você disse, né? Essa cura que Deus dá espiritual também é completa. A gente já começa a servir, então, muito bom aí isso. Tá. Legal. Por isso que a Ellen White fala, tem aquele trecho acho que é o Serviço Cristão, que ela diz que todo filho de Deus nasce no reino de Deus como missionário, né? Então você nasce, você conhece a verdade, você já tem vontade de falar para os outros. Você não tem como guardar aquilo para você. Você quer falar, você quer levar aquele conhecimento que você descobriu que fez tanta diferença para a sua vida, né? Aí o pessoal ficou lá, né? Passamos o sábado em Cafarnaum. Aí o pessoal fala, não vou deixar ele embora, não. Eu preciso falar com ele, falar com ele. Aí o que aconteceu depois do pôr do sol? Gente, é impressionante, né? Aqui há vários textos, né, que falam de Marcos e diz assim que toda a cidade ficou reunida à porta da casa de Pedro naquela noite. As pessoas foram lá, elas ouviram falar. É aquela história, né? Um fala, outro fala, vai passando, né? E aí eles, sabendo que Jesus estava ali, eles foram lá. E ainda diz aqui, olha, um trecho da lição. Durante horas a fio iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciaram um dia como aquele. Imagina. Olha, que coisa linda, né? E aí, quer dizer, e eu achei lindo aqui também, no finalzinho, tá esse trecho do Desejar Todas as Nações, diz assim, enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado outra madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele foi curando todo mundo. E só quando terminou, é que ainda foi orar, né? Porque ele precisava de mais combustível para continuar no dia seguinte. Mas assim, ele não deixa ninguém sem resposta, né? Isso eu digo assim, é uma lição para nós, porque na verdade muitas vezes as pessoas têm o costume de usar aquela expressão, né? Eu oro, e minha oração não passa do teto. Isso não é verdade. Deus está atento a todas as orações. Ele está disposto a curar, restaurar a todos. O problema é se a gente vai ser perseverante em ir até Ele e fazer o que for necessário, né? Para receber. Imagina a fila. Nossa. Devia estar uma fila gigantesca na casa de Pedro, né? Sim, com certeza, verdade. E você falou uma coisa interessante sobre
duas coisas, né? Super Vou até falar uma coisa que eu lembrei agora. Teve um tempo que eu era mais novo e eu trabalhava e eu virava a noite trabalhando, sabe? Né? Nossa, era difícil, eu virava a noite, mas sempre por um motivo que é apenas empregatício, sabe? Só para manter o meu bom nome, né? Vamos consertar isso, vamos conseguir fazer alguma coisa assim, né? E a gente fazia isso, né? Virava à noite, fazia aquela coisa lá, ficava trabalhando até tarde, né? E depois no outro dia a gente não queria saber de acordar cedo. Claro, aí estava acabado, né? De ficar até tarde e fazer oração, nada disso, né? E Jesus, ele fez isso não por um motivo egoísta. Ele poderia simplesmente falar o seguinte: não, vou curar. Quando eu me cansar, falar o seguinte: volta amanhã. Volta amanhã, estou cansado, volta amanhã. Não. Aqui falou o seguinte, que Jesus, enquanto não terminou, ele não parou de atender as pessoas, não cessou de trabalhar. E daí no outro dia, já na madrugada, antes do sol nascer, ele se levantou. Ele se levantou e começou a orar. Exatamente. Né? Que era o segredo dele, né? Exato. Né? Então ele foi orar, né? E era o segredo dele. Daí assim, que conselho você pode dar para as pessoas sobre oração? Eu sempre falo assim, eu aprendi, nos últimos tempos, inclusive, eu tenho aprendido muito isso. Tem alguns grupos de oração dos quais eu participo, 2 de manhã, 1 à noite e mais alguns esporádicos. E assim, se eu e você achamos que já oramos demais, já oramos muito, ainda é pouco. Ainda é pouco, né? A oração, ela é realmente a chave que a gente tem nas mãos para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Né? Porque é através da oração que você recebe o Espírito Santo, é através da oração que você recebe os dons de Deus, né? Através do Espírito, é através da oração que você tem paz, que você tem calma, é através da oração que você tem o poder que você precisa para viver nesse mundo. Eu achei fantástico aqui, quando a lição coloca na quarta-feira como sendo o segredo do ministério de Jesus, que é exatamente isso, a oração. Ele fazia isso continuamente. Lá em Lucas 6,12 diz que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite em oração a Deus. Quantos de nós já fizemos isso? Passar uma noite em oração, né? Ou então levantar de madrugada para estar na presença de Deus, para orar, para falar com Ele. A gente tem que lembrar, enquanto ele estava aqui como ser humano, ele dependia do poder do Espírito Santo, o tempo todo. Então ele não podia deixar que essa ligação fosse quebrada. Ele não podia deixar que essa ligação fosse interrompida de qualquer forma. Então ele orava, e orava muito. E aí, a gente tem até uma pergunta aqui, né? Que eu achei interessante. Se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós? Pois é. Ele dedicava muito tempo à oração. Ele passava muito tempo em oração. Eu até achei interessante um trecho que aparece aqui na lição, um comentário, que eu não tinha observado, né? Aqui no verso, deixa eu ver, 35 a 39, quando diz assim, aqui diz assim, no 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo escuro, saiu e foi para um lugar deserto e orava. É uma área que eu gosto muito, né, que tem a ver com línguas. E aqui diz assim, todos os verbos, eles são mencionados de forma bem direta, né? Levantou, saiu e foi. Quer dizer, tudo no passado, ação concluída. Ele fez tudo aquilo. Só que aí, no último verbo, ele diz, e ali orava. Então, você tem 3 verbos no passado, que é o pretérito perfeito, e um imperfeito. Por quê? Porque era aquela continuidade. Então, descreve assim Jesus como em atitude constante de oração. Ele não era uma pessoa que, orei aqui, pronto, acabou, tal, né? Pego minhas coisas e vou embora. Não, ele orava continuamente. Era uma atitude dele contínua. E aí, na lição até fala, né? A gente, muitas vezes, assim... escolhe horários de oração, tem aquela rotina, eu oro de manhã, eu oro, sei lá, como Daniel, né? De manhã, de tarde, de noite, ou então eu tenho, como eu falei para vocês, os grupos de oração, então oro com as pessoas naqueles horários que a gente marca, né, para se encontrar e orar e tal. Mas a gente tem que orar, como diz Paulo, orar sem cessar, né? E esse sem cessar aí tem a ver com o quê? Não você estar de joelhos ali o tempo inteiro, né? Não você estar, mas você estar naquele espírito de oração, sempre recorrendo a Deus. Tem uma passagem na Bíblia, nosso tempo já está indo, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, de Neemias,
quando ele recebe a notícia, né, de que os muros estão destruídos, que a cidade está naquela bagunça, e o templo e tal, e ele fica muito triste. Aí ele vai diante do rei, ele era o copeiro, né? E a gente sabe que o copeiro naquela época ele tinha a função de experimentar as bebidas, a comida do rei e tal, para ver se não estava envenenada e aquela coisa, né? Então ele vai diante do rei, vai servir, e ele está com aquela cara triste, né? Fechado. O rei vira para ele e fala: o que você tem? Essa cara aí tem alguma coisa, né? Isso é amargura, de espírito e tal. Aí você tem, olha, é uma coisa que eu acho maravilhoso no livro de Neemias. Se não me engano é capítulo 1, verso 6, não estou lembrada exatamente. Mas ele diz assim: então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Quanto tempo essa oração durou? Segundos, né? Segundos. Ele simplesmente elevou o pensamento a Deus e falou: Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, e pá. E já falou para o rei. E o rei, ao ouvir o que ele falou: não, eu vou te dar todas as cartas, todas as permissões que você precisa. Não, pode ir, só que você tem que voltar, porque ele confiava nele, né? Era o melhor servo que ele tinha ali, né? O melhor serviçal que ele tinha. E então, assim, nós temos que executar isso o tempo todo. Às vezes as pessoas falam coisas para nós. Quantas vezes você deve ter passado isso? Eu também, né? Trabalho com amigos, com pessoas, enfim. A pessoa te fala uma coisa e você fica vontade de, né? Mas você tem que orar a Deus e falar: o que eu vou falar? O que eu vou responder? Senhor, coloca a palavra na minha boca. Né? Nós temos que exercitar esse tipo de coisa. Uma oração contínua, estar sempre ligado a Deus. Porque no momento que você precisa, você sabe que Ele está ali te dirigindo, te conduzindo naquele processo, que às vezes é difícil para nós, mas Ele sabe como sair daquilo, né? Interessante. Falando sobre orientação, foi perfeito, né? Porque a gente falou sobre a orientação de Deus sobre o que deve falar ou não. Aí aconteceu uma coisa que não foi tão boa. Né? Que em Marcos 1, versículo 40, 45, conta a história de uma cura, em que o curado acabou atrapalhando o ministério de Jesus, né? E daí assim, porque ele falou demais, Jesus pediu para ele não falar, né? E ele falou. Então aí sempre surge aquela grande questão: como que nós podemos ser cautelosos para não fazer o mesmo e atrapalhar a mensagem, a pregação do evangelho por alguma coisa falada ou mal pensada, sabe? Como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? Sempre pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Porque a nossa língua é muito grande, Rogério. Nossa língua é muito grande. A gente fala o que não deve, depois aquela coisa se arrepende, mas aí já era, não tem mais jeito. Né? As palavras, quando são lançadas, você não tem como recuperá-las, né? Mas o fato é que aqui, eu até achei interessante que eu aprendi isso nessa lição, né? Diz assim que, quando Jesus falou para aquele homem: olha, vai ao sacerdote, apresenta o sacrifício que tem que ser feito lá, como Moisés determinou, para ele poder confirmar a sua cura. Mas ele falou: mas não fale para ninguém. Por que Jesus fez isso? Às vezes a gente fica pensando: nossa, mas por que, né, que não era para ele contar? É que, na verdade, ali, naquele momento, se ele chegasse no sacerdote e falasse assim: eu fui curado pelo Mestre Jesus e eu vim aqui só para você confirmar que eu estou curado. Ah, aquele sacerdote ia levantar um monte de objeções. Ele ia criar um monte de problemas. Não, então você não foi curado, tá, mentira, porque ele é um enganador, porque isso, aquilo, aquilo outro, né? Então, o que acontece? Quando Jesus pediu para ele não falar, foi justamente para isso, para não atrapalhar. E outra, aqui na lição fala assim, que havia como se diz, uma espécie de um preconceito muito grande quando alguém se apresentava como Messias. Né? Lógico. E ele sabia, tanto é que nós vemos tantas vezes na palavra de Deus, quando ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Várias vezes, né? Aí depois chega um momento, ele fala: agora é chegada a hora. Né? Então tudo, o cronograma de Deus é perfeito, né? Tudo tem o seu momento exato. Então, ao ele pedir isso para essa pessoa que foi curada da lepra, ele tinha isso em vista. Ele falou: olha, fique calmo, não fale nada, porque ainda não chegou a minha hora. Mas ele não aguenta, porque pensa também, você ser curado de lepra. Gente, era a doença mais complicada da época, porque você ficava separado da família, dos amigos, de todo mundo, era considerado imundo, tudo que você tocasse, você tinha que ficar fora, né, da cidade, tinha até as cidades específicas para isso, porque agora você se vê livre da doença e ficar quieto, é difícil. Jesus pediu uma coisa difícil para ele, na verdade. Foi difícil mesmo. Foi Aliás, difícil. Até só complementando, a questão do imundo
é imundo também quanto às questões cerimoniais, que na Sim. verdade deles, o perdão do pecado era uma questão cerimonial. Isso. E uma pessoa imunda, como é que ele ia fazer? Exatamente. Né? Então, assim, Jesus, quando leva a cura, ele leva também o perdão. Isso, é completo, né? É completo. Serviço Tão completo. bom, né? É. Agora, que dia maravilhoso hoje. Hoje foi maravilhoso falarmos sobre o dia maravilhoso de Cafarnaum. Verdade, né? foi maravilhoso. Muito gostoso foi muito mesmo. Bom. Pensar naquele sábado especial, um sábado inesquecível, né? Foi verdade. ótimo. É verdade. Então tá. Então, vamos fazer oração para finalizar? Vamos finalizar. Santo Deus, Eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que podemos estudar aqui sobre esse dia especial na vida de Jesus. Nós gostaríamos, Pai, de ter tido essa oportunidade, de estar ali vivenciando esse dia inesquecível. Que nós possamos, Pai, a cada momento da nossa vida, nos colocar nas Tuas mãos e deixar que cada dia seja especial, porque temos a certeza de que somos ungidos e guiados pelo Teu Santo Espírito. Amém. Abençoa-nos, Senhor, a nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem também. Pedimos-te tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Então esse foi mais um encontro com a palavra. Se encontre com a palavra. Vai lá, estuda a lição, estuda a Bíblia e Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Então até mais.